Bom, bem-vindas, boa tarde. Um prazer, né? Nosso primeiro encontro desse ano do ciclo de encontros formativos. Hoje é a Educira que vai apresentar. A Educira é psicóloga, tem 35 anos de experiência, sempre interessada pela vida no corpo. Fez estudos em bioenergética e biossíntese, membro profissional do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Fez pós-graduação em Neurociências Aplicadas e Educação na UFRJ. Hoje ela vai apresentar para a gente o tema é As Deusas e a Mulher, Psicologia Formativa e Mitologia Feminina. Então, para quem está chegando, né, que vem pela primeira vez, encontros formativos é uma oportunidade da gente, da comunidade formativa, compartilhar como aplica a psicologia formativa nos seus trabalhos, né? Então, temos diversas formas e possibilidades de usar a psicologia formativa, então é uma oportunidade da gente trocar sobre isso, aprender, né, como as pessoas estão usando e se inspirando, né, e orientando o seu trabalho a partir da psicologia formativa. A gente vai ter a apresentação da Edicira e depois a gente abre para perguntas e ao final comentários, tá bom? Então, Educira, muito obrigada, animada e curiosa com a sua apresentação e bem-vinda a todos. É, Bem-vindo a todos. Obrigado pela presença, né, nessa tarde de sexta-feira. Queria agradecer, né, a todos e ao Centro de Psicologia Formativa pelo convite e a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Primeiro, eu queria fazer uma introdução, como veio a ideia desse trabalho, né? Veio a partir do livro do Kelleman, né? O Mito e o Corpo, que é um livro fininho, mas muito intenso. Então, quando eu li o Mito e o Corpo, eu pensei, eu já me interessava por mitologia, e aí eu pensei, que interessante, ó, eu posso misturar as duas coisas, posso conversar com os dois pensamentos. Aí eu li esse livro, botei o nome As Deusas e a Mulher, que é de uma psiquiatra americana, que usou a mitologia greco-romana num hospital nos Estados Unidos, usando o mito das deusas para trabalhar a psicologia feminina, ou seja, os vários papéis das mulheres. Então, ela usa de uma forma junguiana, digamos, para você trabalhar com uma deusa, você reforça a outra. Então, ela trabalha de forma diferente. Mas eu, vendo a descrição do trabalho dela, eu falei: eu posso criar o meu trabalho, né? Então, foi assim que veio a ideia de trabalhar com os mitos greco-romanos, femininos e a psicologia formativa. Então, eu vou passar para vocês os slides. Então, é isso. As, as deusas e a mulher, a psicologia formativa e mitologia feminina. Bom, mito, eu começo a trajetória de produção de corpo. Então, eu falo primeiramente da função do mito. Qual a função do mito? Né? Os mitos são histórias universais, né, nas quais podemos observar padrões arquetípicos e a qual corresponde uma postura somática emocional com uma estrutura, uma função e um comportamento correspondente. Então, a função do mito é contar uma história, é, uma história corporificada, uma história que tem um corpo, né? Mito e corporificação, qual a voz que fala mais alto dentro de nós em dado momento? Então, eu peguei aqui uma frase do Kelleman, né? A imaginação humana
é ancorada nas energias do corpo, meio de narrar experiências somáticas. Então, estou me dizendo de outra forma, né? E a gente poder, com o trabalho formativo, entrar dentro da história do mito, poder ver qual a voz fala dentro de nós a cada momento, num dado momento. Agora, como foi, como pode ser. Então, estrutura, a gente acessar a estrutura corporal para acessar um mito e acessar uma identidade. Bom, o Kellerman, ele entende os mitos como oriundos dos tipos constitucionais. O que seriam os tipos constitucionais? Os tipos constitucionais são os tipos constitucionais herdados. E eles são baseados nas camadas embriogênicas da formação de todo ser humano, né? Então, nós temos três camadas embriológicas. A camada externa, o ectoderma, a camada mediana, o mesoderma, e a camada interna, o endoderma. Então, para esses três tipos constitucionais, existem três temperamentos a partir da predominância dessas três camadas embriológicas. A primeira camada, né, a camada externa, o ectoderma, a predominância é do sistema neural sensorial, os órgãos do sentido e a pele, que é o maior órgão humano. A camada mediana, que é o mesoderma, a predominância do ossos, músculos, o coração, né, e o tecido conjuntivo. A camada interna, o endoderma, a predominância do sistema digestivo, o sistema respiratório e a camada visceral. Então, as vísceras e os pulmões. E essas três camadas, as pessoas que têm. Todo mundo tem as três camadas, mas normalmente tem uma ou duas predominantes. As pessoas com a camada externa predominante, o sistema neural sensorial, são pessoas que captam informações, que são como antenas, que captam, que são sensíveis, que captam o mundo pela essa sensibilidade, pelos órgãos dos sentidos. A camada mediana, o mesoderma, são pessoas mais da ação, os músculos, os ossos, o coração, o bombeamento, o impulso. Então, são pessoas mais confrontativas e mais ativas, impulsivas, né? Planejam menos. Os ectomórficos são mais planejadores, né? E a camada interna, o endoderma, é a predominância do sistema digestivo e são pessoas que digerem o mundo, e que gostam de ter as pessoas perto, né? As pessoas que se alimentam do vínculo e que imaginam ações. Bom, então, dito isso, eu vou falar um pouquinho da formatação do trabalho. Então, como é que eu pensei o trabalho? O trabalho, eu faço uma apresentação teórica e metodológica da psicologia formativa. Eu falo um pouco da vida no corpo, né, de como nós pensamos o ser humano, né, corporificado, e eu falo da metodologia, como é que a gente vai trabalhar. E primeiro eu explico os tipos constitucionais, que eu falei brevemente, super breve, porque nós temos pouco tempo aqui. Eu falo dos tipos constitucionais porque a gente vai por esse veio, né? Pensar pelas histórias das deusas e pelos tipos constitucionais de cada deusa. E como a gente vai fazer isso? A gente vai usar o esforço muscular voluntário. O que é o esforço muscular voluntário? O nosso corpo tem a capacidade de expandir e, e voltar, expandir e comprimir. E essa é uma capacidade volitiva, ela é voluntária. E ela é
ela é administrada, ela é regida pelo córtex, né? Então, a gente vai usar o esforço muscular voluntário, que é essa capacidade de voluntariamente a gente primeiro perceber o nosso corpo, como nós estamos, né? Quais os nossos volumes, excitabilidade, e poder fazer mais, intensificar, e fazer menos, desidentificar, expandir e retrair essa forma. Então, as etapas do trabalho são identificar a forma, que é a partir dos mitos, né? Eu vou depois mostrar que eu tenho duas formas de trabalhar, mas eu sempre conto a história do mito. Como qual a excitabilidade, qual a função, a história mesmo, o relacionamento, relacionamento com as pessoas, relacionamento com seus pares, né? O relacionamento amoroso. Então, primeiro, a gente identifica a forma ou aspecto do mito com o qual mais nos identificamos, que aos quais queremos dar forma ou menos forma. Então, como é que é isso? Digamos, vou dar um mito muito conhecido, que é o mito de Deméter, que no panteão romano se chama Ceres, daí a palavra cereal. Então, é um mito da mãe, da grande mãe. Então, a pessoa pode ter esse aspecto muito forte da mãe, né? Deméter, ela desce aos infernos, enfrenta Hades para salvar a filha, Perséfone, né? Então, a pessoa pode ter esse mito, essa forma de funcionar, esse papel na sua vida muito desenvolvido e que ela não queira mais ou ela não precise mais. Então, nós entramos dentro dessa forma e desorganizamos essa forma. Ou uma mulher Atenas, digamos, muito intelectual, uma empresária muito independente, que colocou toda a sua energia em construir uma carreira, e num dado momento ela quer construir família, um parceiro ou uma maternidade. Então a gente precisa organizar, desorganizar Atenas e organizar Deméter para ela poder receber uma criança, um filho, né? Então, quando nós fazemos isso, nós intensificamos a forma, desintensificamos e esperamos, né? Na metodologia formativa, tem um passo que é o passo, onde a gente espera que uma nova forma apareça. Então, a partir do trabalho, a gente vai dando voz e forma a essa nova mulher que quer ganhar corpo dentro da gente. E o quinto passo é como podemos usar essa nova forma na vida ou no mundo. Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Como a pessoa pode se usar no mundo com aquela nova forma. Então, os encontros são 8 encontros. E o primeiro encontro, eu faço uma apresentação, eu peço para as pessoas se apresentarem. Uma apresentação breve de cada participante, a apresentação das bases da psicologia formativa e como nós vamos trabalhar, a apresentação da metodologia também. Então, nesse primeiro, eu faço um pequeno trabalho, onde eu uso as camadas embrionárias para me dar um norte, né? Como você faz alguma coisa, como você se recebe, ou como você planeja, para as pessoas começarem a se familiarizar com o trabalho formativo. Então, esse primeiro encontro é dedicado à psicologia formativa e como nós vamos trabalhar.
Os 7 encontros posteriores, eu faço um trabalho somático também pequeno, onde todos participam, né? E eu conto a história das deusas, né? Então, Atenas, Ártemis, Deméter, Perséfone, Afrodite, Hera e Hestia, sob a ótica dos tipos constitucionais. Então, eu vou misturando, como eu fiz ainda há pouco, eu vou costurando o mito e os tipos constitucionais. Pode ser toda semana, esse é um trabalho longo. Eu nunca consegui fazer ele tão longo, devo dizer. Isto é uma ideia. Então, pode ser para um futuro. Eu estou formando isso. Porque ou ele vai durar, se for toda semana, 2 meses, se for a cada 15 dias, 4 meses. Então, é um trabalho longo. Precisa de um engajamento, né? Mas eu já fiz várias vezes, aí esse é mais fácil, é um trabalho curto. Não, desculpa. Do trabalho longo, eu vou terminar de falar sobre o trabalho longo, né? Após o trabalho, eu conto a história do mito, faço um pequeno trabalho corporal, né? É, e eu abro para os compartilhamentos, né? Então as pessoas podem compartilhar como foi ouvir aquela história, como a história, como foi a experiência de ouvir a história, o que se moveu dentro da pessoa, né? O que que ela se identifica, com o que que ela não se identifica, o que que ela quer formar daquele mito ou o que ela quer desorganizar daquele mito. E aí eu ofereço 2 ou 3 trabalhos individuais, dependendo do tempo, dependendo de como o trabalho se desenrolar. É isso. Então a pessoa pode escolher um aspecto do mito da deusa para formar, para dar mais forma ou menos forma. Aí agora sim tem o formato de um dia, que esse eu já fiz várias vezes. É um formato de workshop, onde ele tem 2 ou 3 horas. Novamente, eu exponho as bases da psicologia formativa e do esforço muscular voluntário, e eu distribuo os resumos das deusas para as pessoas. Eu peço uma pequena apresentação do grupo, né? Porque o grupo normalmente ele não se conhece. No mais longo, as pessoas vão se conhecendo, mas eu também peço uma apresentação. Então, aqui uma breve apresentação das pessoas e eu distribuo o resumo. Eu peço para as pessoas se unirem em grupos de 2 pessoas, ou 3, dependendo do tamanho do grupo. E eu distribuo os resumos. O mesmo resumo para as 2 pessoas. Elas leem em silêncio para não atrapalhar umas às outras. E, ao final da leitura, elas compartilham. Então, as pessoas compartilham novamente como sentiram, qual a experiência de ler aquele mito, o que se moveu dentro delas, né? E aí, isso, os participantes formam pequenos grupos, a leitura do resumo do mito, elas partilham uma com a outra a experiência da leitura, elas desenvolvem mais isso, o que que eu tenho desse mito, o que que me serve desse mito e o que que não. E aí eu faço um trabalho formativo, né, onde todos participam e, novamente, eu abro para o compartilhamento e os trabalhos individuais. É, então, para fechar, né, porque é mais ou menos isso o trabalho, depois do nosso bate-papo vocês podem perguntar um pouquinho mais. É, eu botei a Terra Devastada falando um pouquinho do livro do Kellerman, né, O Mito e o Corpo, que é muito interessante para pensar a mitologia, onde ele conta a história de Percival, que é um jovem que mora no campo com a sua mãe, e que um dia ele vê passar uns cavaleiros. E ele pensa que são anjos, porque eles têm armaduras brilhantes,
Então ele pensa que são anjos. Então ele volta para casa e pergunta quem são aqueles homens daquele jeito. E as pessoas lá do vilarejo dizem são cavaleiros. Então ele fica querendo ser cavaleiro. E ele sai em busca dessa imagem, né? Desse sonho. E à medida que ele vai, à medida da experiência dele, né, de Percival, ele vai tendo obstáculos que vão formando ele, que vão formando ele de alguma forma. E ele encontra um rei ferido num dos castelos. E ele gostaria de perguntar como vai o rei, como o rei se sente. Mas ele não pergunta, porque na busca dele ele aprende o código da cavalaria. Então, que um cavaleiro não pergunta, se cala, não fala, não pergunta como o outro está. Então, ele segue uns códigos, né, fora dele. E aí ele passa por muitos outros obstáculos e ele volta nesse castelo. E aí ele pode perguntar como o rei está. Então, essa história ela é muito interessante porque ele conta que o Percival passa de uma imagem é, criada do que ele fora dele, da cavalaria, e à medida que ele vai se formando, se constituindo pessoalmente, ele vai podendo ser mais empático. Ele cria o próprio código dele. Então, eu gosto muito dessa história, porque ele usa essa história para falar do trabalho formativo, e ele chama a imagem sem um corpo é como uma terra devastada. Então, e o trabalho formativo é para você criar imagens somáticas. Você vai para dentro do seu corpo e você cria imagens a partir da sua excitabilidade, entra em contato profundo. E isso, um contato íntimo com a sua estrutura, com você mesmo. Então, o trabalho formativo é uma possibilidade dessa criação do trabalho pessoal, né, da vida pessoalmente formada, né? Então, deixar uma pergunta, né? Que mitos você está vivendo nesse momento e quais as imagens do seu processo estruturante, né? As pessoas que fazem o trabalho formativo, né? Quais são as suas imagens internas? Então, eu deixo aí essas perguntas para vocês começarem a se pensar dessa forma. Então, é isto, mais ou menos. Obrigado. Obrigada, Cira. Agora a gente vai abrir para perguntas. Daí, quem tiver pergunta pode abrir o microfone e fazer. Educira, Fala. eu não conheço a mitologia a ponto de poder identificar nas deusas algum tipo constitucional, mas essa relação é direta de uma determinada deusa e um tipo constitucional? Pode haver uma identificação com. Pode haver uma identificação. Elas podem ter duas, digamos assim, também, né? Digamos Atenas. Ela é a deusa guerreira, ela nasce da cabeça do pai dela, Zeus, e ela já nasce pronta enquanto adulta, né? Então, o mito é essa pessoa intelectual, já adulta, né? Mas ela é uma guerreira, ela é a deusa da guerra, né? Ela é estrategista, então são
é bem ectomórfica, mas ela também tem um lado mesomórfico, né? Mas ela também é a deusa das. é, Quando em tempos de paz, ela é uma deusa criativa, no sentido de criar utensílios do artesanato. Então, essa relação, a gente pode fazer essa relação. A Deméter, essa é a deusa da abundância, entendeu? É, e ela é essa mãe, ela recebe, entendeu? Ela está em contato com a terra, com os ciclos da terra. As deusas, elas foram é, criadas, né, a partir do mito da Grande Mãe. Tem o mito da Grande Mãe, é, à medida que eu fui estudando para fazer essa apresentação, lendo mais e mais e mais, eu fiquei muito instigada para fazer mais trabalhos. Aí me veio a ideia de um trabalho de gênero, entendeu? Mas isso já são outras conversas, eu tenho que estudar ainda mais. Por quê? Porque é, eu li que o mito da Grande Mãe e que a deusa era mulher, né? A deusa da fertilidade, da abundância, regia a terra, né? E casada com o espírito, depois que foram vindo para a Grécia, casada com Urano, que é o deus do ar, né? Então, mas a predominância era esse feminino. Mas houveram as invasões dos Balcãs, do norte e do leste da Europa, dos russos, dos Balcãs. E eles trazem uma predominância de uma mitologia, de uma forma de ver a vida muito patriarcal. Então, quando eles chegam na Grécia, há uma. Eles miscigenam um pouco isso, como toda cultura, né? Se aculturam. E essa grande deusa, ela é compartimentalizada. E nisso ela é enfraquecida, porque a grande deusa tem todos esses atributos. Então, ela, de certa forma, ela é compartimentalizada e enfraquecida. Então, cada deusa tem um atributo. Então, a deusa da guerra, da estratégia, do planejamento, a deusa da fertilidade, do plantio, a deusa da sexualidade, Afrodite, que é super demonizada, entendeu? Mas ainda existe na Grécia os templos, essas deusas eram cultuadas e esse culto era permitido. Com o advento das três grandes forças hoje religiosas no mundo, entendeu? Já houve uma aculturação da grande mãe, da grande deusa, pelo norte, pelo leste, e depois isso foi ainda se sedimentalizando, criando as três culturas, a judaica, a islâmica e a cristã, onde substitui aí de vez completamente essa mulher por um Deus Pai Supremo, né? Então, assim, fugindo um pouco do assunto, mas adentrando, quer dizer que só para dizer que o fato de estudar já me instigou a outros pensamentos, entendeu? A trabalhar com os deuses masculinos também, porque eles na Grécia ainda eles vão em pé de igualdade. Eles vão em pé de igualdade, mas depois esse papel, esse lugar da mulher fica muito diminuído e essa questão da sexualidade, da fertilidade fica muito demonizado, entendeu? Então eu acho que é uma conversa Mas não muito na Grécia. interessante. Fica demonizado, mas não na Grécia.
não na Grécia. É bem Isso, posterior com a mudança de cultura, né? com a mudança de cultura. Isso. E dá na nossa cultura hoje, né? Então, acho que é uma conversa importante, acho que é um trabalho importante, interessante para discutir gênero. Acho que é uma pauta que está em voga hoje no mundo, então, de poder fazer essa contribuição. Bom, espero ter respondido, Érica. Sim, obrigada, querida. Elcira, Fala. estou aqui me lembrando das imagens, né, de como essas deusas chegam até nós. Os referenciais, os símbolos, né? Tem a Uhum. Deméter com a própria Ártemis. E se essa imagem, essa forma, né, porque elas têm um corpo, se Elas têm isso um corpo. também você considera, porque, por exemplo, ó, você está falando da Atena como mais ectomórfica, né? Então, Sim, realmente, as imagens que nos chegam é de pernas longas, né? Então, se você usa isso também, sim, como é que você trabalha com isso? Porque tem a forma dos tipos, na relação com os tipos constitucionais, né? sim, sim. Eu mostro, quer dizer, quando eu falo dos tipos constitucionais, eu mostro, eu ponho imagens dos tipos constitucionais, eu falo mais do funcionamento dos tipos constitucionais, e na hora que eu mostro as deusas, eu falo de tudo. Eu mostro várias imagens delas, dos símbolos, as imagens, isso sim, as imagens que a gente tem hoje, que são as imagens de estátuas, são mais imagens de estátuas e tal, mas eu uso sim, entendeu? Porque é, é isso, tudo pode ser um veículo, um caminho. Sim, Educira, Fala. obrigada pela apresentação, muito Obrigada a você, interessante o querida. trabalho. E eu fiquei com uma dúvida, que é como que você propõe a prática? Por exemplo, você trabalha uma deusa, conta a história da deusa, e qual é a consigna que você dá para fazer a prática? Quando você fala de Ártemis, por exemplo, tem uma prática que você pensa específica para fazer para essa deusa? Então, um pouco como que é a proposta da prática? Sim, a proposta da prática, ela tem a ver com o tipo constitucional, né? A Ártemis, por acaso, é um tipo bem mesomórfico, né? Ela é a deusa da caça, ela pede vários presentes para Zeus. Uma matilha de cães, então ela é mais instintiva, ela é mais impulsiva, competitiva, e ela pede túnicas curtas, porque as túnicas eram longas, para ela poder correr. Então ela corre e nada. Então eu dou uma consigna de como você se prepara para entrar em ação, entendeu? Algo para as pessoas começarem a ter uma vivência daquela história que elas ouviram. Então é isso, espero ter Muito legal. respondido. E aí, quando você faz o trabalho, aí você falou que com algumas pessoas você faz o trabalho individual. E aí você faz Sim, o trabalho individual em cima desse trabalho inicial que foi feito. na verdade, em cima do que a pessoa trouxer, entendeu? Assim, Tá. eu apresentei o Uhum. mito, ela leu o mito, eu fiz um trabalho formativo. A leitura pode ter impactado mais a ela, o trabalho formativo pode ter impactado mais a ela, entendeu? Ou os dois, uma coisa de um, outra coisa de outro, entendeu? Por exemplo, e teve uma coisa interessante que aconteceu uma vez. Foi até num workshop que eu dei no espaço da Sônia Andrade. Como eu não deixei especificado que era só para mulheres,
A moça que fez a inscrição deixou entrar todo mundo, né? Então eu não ia mandar os rapazes embora. Então, como é uma questão mitológica, né? São histórias humanas, universais. Eu trabalhei especificamente com um rapaz. O rapaz, ele disse, quando ele leu o mito de Deméter, ele se viu. Então, como eles. Aí o trabalho formativo, não me lembro o que eu propus exatamente, mas como a pessoa se recebe, mas ele disse: meus pais morreram, meus avós me criaram, mas hoje eu crio meus avós, eu cuido deles. Ele estava numa função completamente Deméter. Entendeu? Então foi muito interessante. Então é o que mais toca. O que aquilo tocar na pessoa e ela quiser organizar, dar mais forma ou menos forma. Nesse caso, o rapaz dizer, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que ficar menos preocupado, eu tenho que botar alguém para cuidar deles, eu não posso viajar, esse tipo de coisa. Então, é desorganizar um pouco essa doação, né? Esse doador. Foi uma experiência interessante, porque quando eu controlo, que é com as minhas clientes, eu aviso que é com as mulheres. Mas foi uma experiência bem legal. É isso. Bacana, obrigada, Docira. Vamos lá. Assim, primeiro eu queria te agradecer, Docira. E assim, você falou um pouquinho, né, que a Júlia perguntou sobre essa questão da prática pessoal, né, que eu ia perguntar também desse trabalho individual. Eu ia te perguntar se tu conhece o oráculo das deusas, que vem atrás. Eu acho um oráculo assim muito bonito. E aí esse teu trabalho, ele me lembrou um pouquinho do trabalho muito pessoal e íntimo que eu faço aqui com as cartas do tarô. E assim, antes da formativa era só um jogo de carta, e, né, que eu fazia a interpretação para mim, tudo. E depois da formativa eu comecei a corporificar a imagem da carta, do desenho, da mensagem, sabe? E aí uma vez, fazendo um trabalho ainda com a Iracema, é, a gente acabou fazendo um trabalho com... Era a imagem de um urso polar marrom, né? Que era o meu trabalho endomórfico, assim, né? De trabalhar esse mito endomórfico em mim. Então, assim, quando você fala das deusas, eu lembro muito das duas mulheres, assim, do tarô, né? Dos arcanos maiores, que é a imperatriz e a sacerdotisa, que é o meu Sim, grande trabalho por aqui, né? A ectomórfica e a endomórfica, né? sim, Então, assim, me abre caminhos aqui de continuar olhando para isso, né? De poder não só mais jogar por jogar, mas jogar trazendo esse corpo, formando isso, e aí é um trabalho de muita paciência para poder formar cada aspecto, porque assim, como você falou, é uma história, é um mito, é uma história que tem no jogo inteiro, né? Seja das deusas, seja do tarô aqui, e de poder olhar cada aspecto e como a gente pode corporificar cada aspecto em nós a partir da prática formativa, né? De poder sim. olhar para essas deusas e poder olhar para essas duas mulheres do tarô e como que eu formo isso em mim na prática individual ou conduzindo outras pessoas também. Então, na verdade, era esse trabalho individual que eu ouvi um pouco você falar agora, né? E também te agradecer pela tua partilha, porque aí abre caminhos aqui para mim também. Obrigada, viu? Ah, que bom, que lindo isso, né? Porque isso sempre me interessou e eu acho que a gente pode trabalhar com todos os panteões, né? Não sei se é isso. A gente pode trabalhar com os orixás, que também são histórias a serem corporificadas e que também elas partem de uma corporificação, né? Algo que se sentiu, que se viveu, são muito ligados à natureza. Também as greco-romanas são muito ligadas à natureza, né? Então, o que se sentiu, que viveu, se conta uma história para falar disso, do que se viveu, e a gente pode pegar essa história e recorporificar. E, então, e trabalhar com o corpo dessa história. E como você disse, são vários aspectos,
digamos, Atenas, né? Tem esse aspecto planejador. Mas o aspecto dela pular pronta da cabeça do pai, né? Então, muitas vezes, são mulheres que são filhas do pai e que são, de certa forma, adultificadas, né? Então, elas já são adultas. Então, é um aspecto que ela pode trabalhar, né? A outra é da criatividade, onde ela faz um moinho, uma roca de fiar, onde ela faz instrumentos. Então é muito rico, é um trabalho realmente muito rico. E o trabalho com tarô deve ser super interessante também, né? Muito interessante. Então a gente tem pano para manga aí para pensar, né? Muito bom. Obrigado pela sua partilha e vamos indo. Nick, Você pode falou fazer. sobre cada pessoa ter meio que a predominância de um ou dois tecidos. Isso você está falando mais biologicamente ou psicologicamente? Biologicamente. Por quê? Porque a psicologia formativa vê as questões psicológicas baseadas no biológico. Os tipos somáticos, que são tipos embrionários, né, de tecido de célula, das células, como as células se comportam. Então, uma predominância dessa camada que forma as células do cérebro, as células dos órgãos dos sentidos, as células da pele, entendeu? E entendendo que essas células, né, que o nosso corpo é subjetivado, que a maneira como a gente experiencia as questões psicológicas, né, a, a tristeza, o- a euforia, o que seja. Como a gente experimenta isso vivencialmente, Sim. qual a experiência, entendeu? Então, é de explicar isso. Essa é uma ideia também que eu tenho, de explicar isso bem detalhadamente e didaticamente para os clientes. Essa forma que você organizou, né, mais estrategista ou mais fazedora, ou mais com mais nas vísceras, com o mundo interno, essa é uma forma de estar no mundo, é uma forma de se relacionar com as pessoas, entendeu? Digamos uma pessoa ectomórfica, ela se relaciona, mas ela tem um interesse intelectual, digamos assim, da pessoa. Uma pessoa endomórfica, ela gosta de estar perto, ela pode nem falar. Ela quer compartilhar até aquele silêncio, aquele estar junto, entendeu? Então, a forma biológica é uma forma de ser, de estar no mundo, de funcionar, é um comportamento, é um, é uma emoção, é um pensamento, entendeu? Sim. Então é possível descobrir biologicamente, tipo, fazer um teste genético, exemplo, descobrir qual que é sua predominância? Fazendo o trabalho formativo, você vai descobrir sua predominância, não se preocupe. Ok, tá certo. Obrigado. Nada. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu acho que para quem não tem o conhecimento, né, é importante a gente dizer que na visão formativa, toda a experiência humana é corporificada. E a partir da sua estrutura anatômica, que aí, como a Educira disse, vai ser mais mesomórfica, com sistema ósseo-muscular mais desenvolvido, ou endomórfica, com sistema visceral mais desenvolvido, ou ectomórfica, com sistema neural sensorial mais desenvolvido. A partir da sua estrutura, você também tem uma experiência de si.
e um padrão de temperamento, uma tendência de temperamento. Então, na psicologia formativa, a gente vê esse contínuo. Todo mito, como a Educira disse, todo mito emergiu de um corpo. Foi um ser humano que criou um mito para dar conta de dar sentido a uma experiência vivida. Então, os mitos, Dona Érica, que pergunta se pode fazer uma relação direta, sim, claro, porque os mitos são corporificados, né? Então, a partir de certas experiências da sua própria estrutura, as pessoas criaram histórias para dar sentido ao que elas vivem. Então, existe a realidade corporificada, a realidade anatômica, biológica, e essa realidade gera uma experiência emocional, um tipo, um padrão de pensamento e um padrão relacional. E os mitos vão contando essas histórias. E aí, Educira, eu acho que a gente pode pensar que antigamente, né, no Paleolítico, as culturas eram centradas nas deusas e não se sabia a capacidade de fertilidade era um grande mistério e era vivida como um grande poder. As mulheres geravam filhos, mas ninguém sabia como os filhos eram feitos. A partir do Neolítico, da invenção da agricultura, da domesticação dos animais, as pessoas foram percebendo que havia participação dos homens, hã, na reprodução, Uhum. Uhum. né? Então as coisas começaram a mudar a partir daí, e aí houve também todas as invasões das culturas patriarcais e as coisas foram mudando, né? Isso. Boa tarde, Educira. Pode falar. É a primeira vez, né, que eu vejo o assunto, mas do que eu consegui entender, eu fiquei com uma dúvida, e eu não sei nem se eu formulei certo a minha dúvida, mas diante do que eu entendi, do mito sendo um padrão de comportamento, eu fiquei em dúvida se é adquirido, se é herdado, e se aí eu ia perguntar, e vocês já responderam, que se tem a ver com a anatomia, né? Se o meu biotipo determina quem eu sou. Agora, se eu mudar essa anatomia ao longo da minha vida, automaticamente eu vou mudar esse padrão? Ou eu vou precisar trabalhar isso emocionalmente também para que isso mude? Ou se eu mudar a minha anatomia, automaticamente é porque eu mudei esse padrão na psique? Eu não sei, desculpa porque eu sou muito leiga, se eu tiver falado besteira. Ótima pergunta, Marise. Ótima pergunta. É, você tem um, um- uma camada embrionária, embriológica, predominante, uma ou duas. Esse modo de funcionar, de ser, pensar, sentir, agir, não vai mudar, entendeu? Ele não muda. O nosso trabalho é influenciar um pouco, e isso faz uma enorme diferença, entendeu? Se eu sou muito mesomórfica, né, organizada na ação, impulsiva, né? Se eu influencio essa forma de eu ser e funcionar no mundo um pouco, já faz uma enorme diferença. Eu ser um pouco menos impulsiva, eu organizar um pouco mais as minhas vísceras, ser um pouco mais receptiva a mim mesma e ao outro, planejar um pouco mais. Então, é, essa pequena, você nunca deixa de ser quem você é. A mudança anatômica, ela é sutil, mas faz uma grande diferença. Então, eu não vou mudar a minha essência. É o que você faz comigo nas Isso. sessões. Você me ensina a ter autocontrole para que eu não pague o preço pela minha impulsividade. É isso? Um aspecto é. Tá.
Mas a dúvida que eu estava, eu acho que agora eu consegui entender, mas pode continuar falando. Isso. Eu achei que eu conseguia mudar, entendeu? Eu conseguia mudar um padrão para outro com esforço. E não, eu não vou mudar, eu vou ser sempre aquele padrão melhorado. Isso. Tá, Boa, boa. entendi. Bom resumo. Isso. Você vai poder influenciar um pouco o seu padrão. E isso faz uma enorme diferença. Obrigada, entendi. Eu vou falar um pouquinho, porque eu estou entendendo nossos neurônios. Podemos, pequeno, mudar, não? Biologicamente, depois muitas sessões com você, repetindo ano depois ano, vai está mudando meu comportamento, mas também é padrão, né, para um padrão melhor. Então, realmente, esse faz parte, né? Eu gostei disso também, porque esses deuses tão importante, porque esse modelo, nossas mulheres precisam desses modelos de estrutura. É muito importante para incorporar o nosso corpo. Isso pode ser um caminho, né, Holly? Um caminho para a gente se pensar enquanto mulher, para ajudar a gente a se pensar enquanto mulher. Isso. E excelente pergunta, né? Você que faz o trabalho formativo há bastante tempo, que é o esforço muscular voluntário, né? Então, você faz um esforço muscular regido pelo córtex, ele é voluntário. Só que à medida que a gente vai fazendo, nós vamos criando novos circuitos neurais. Entendeu? Por isso que a mudança é pouca, você não muda para ser outra pessoa, mas faz uma grande diferença. E esse esforço muscular voluntário, ele vira esforço cortical muscular voluntário, que é quando um novo padrão que foi formado, que você formou trabalhando com você, ele, ele se estabiliza, ele cria um mapa neural estável. Então, quando você está numa situação de desafio ou dificuldade, aquela nova forma já está disponível, disponível para você usar, mas à medida de repetição e repetição. Ótima pergunta. Pergunta de quem faz o trabalho há bastante tempo. Obrigado, querida. Educira, uma outra coisa que eu pensei aqui a partir da fala da Holly é que quando você trabalha com os tipos constitucionais, certas características que culturalmente foram representadas como masculinas, né? Como ser guerreira, ser poderosa ou ser racional e planejadora, quando você trabalha a partir dos tipos constitucionais, não tem gênero. Homens e mulheres podem ser guerreiros, homens e mulheres podem ser receptivos, homens e mulheres podem ser acolhedores, homens e mulheres podem ser planejadores, né? E você fez um recorte de trabalhar com a mitologia feminina, mas a Isso, história que você contou do rapaz que apareceu é justamente isso, porque quando você se baseia nos tipos constitucionais, na estrutura do corpo herdado, isso vale tanto para homens quanto para mulheres. isso. É E isso aí mesmo. sim, como a Holly falou, eu concordo, acho muito importante as mulheres se reapossarem das suas características de guerreira, de planejadoras, né, de visionárias, que culturalmente ficaram delegadas aos homens, né? Exatamente isso. Isso eu vejo todo o tempo. Está organizado. Claro, não deve só ser só mulheres, não. Mas às vezes eu penso, eu acho que vai ficar melhor no mundo. Tem só mulheres fazendo essas decisões de guerra, etc, etc. Mas não, para todo mundo. Quer dizer, se realmente melhorar o nosso mundo. Não. Vou trazer uma outra pergunta, assim, que a fala da colega anterior acabou abrindo aqui para mim, né? Que ela
ela perguntou para a Educira e ela mesmo respondeu, eu acho então que a fase melhorada do meu padrão, né? Uma fase melhor da minha constituição. Quando a gente olha aqui, quando você trabalha o mito das deusas, eu não sei se no trabalho existe um lado, tipo assim, um aspecto positivo e um aspecto negativo, um lado favorável dessa deusa e um lado desafiador dessa deusa para ser trabalhado. Quando a gente olha no tarô, a gente sempre olha o lado luz e o lado sombra, né? Daquele aspecto. E às vezes a pessoa diz assim: eu tô no lado sombra desse aspecto, dessa carta, tô no lado favorável. E aí a gente vou trabalhando isso aqui comigo, né? Eu não sei como que é isso na mitologia, né? Tipo assim, nesse mito das deusas, se tem essa coisa, né? Esses aspectos favoráveis, esses aspectos desafiadores, não sei também. E aí nunca ouvi falar isso no nosso trabalho formativo, né? Do nosso padrão constitucional tem um lado, digamos assim, favorável, um lado desafiador, mas quando a gente trabalha, a gente quer sempre encontrar a nossa forma mais equilibrada de estar no mundo, né? É, É só no, uma no, Leila ou Elcira para me ajudar a pensar sobre isso. é, no meu entender, todos os aspectos das deusas servem a elas. Servem a elas. É, e é uma história, e eu acho que esse aspecto serve àquela deusa. Quando as pessoas fazem um trabalho que se identificam com aquela história, algum daqueles aspectos ela pode não servir mais, mas entendeu? De uma forma particular para a pessoa, entendeu? Mas aquilo serve para ela. Digamos, a Artemis, ela é muito competitiva, né? Então, ela faz uma aposta com Apolo e ela acaba ferindo o namorado dela. Então, é como se esse impulso e a competitividade ferisse o amor. Mas esse, assim, é um aspecto, é um questionamento. E aí, dentro, se alguma pessoa se identifica, né? Aí nós podemos trabalhar um pouco a, aí, entrelaçando com os tipos constitucionais, trabalhar um pouco o confronto, a competitividade, o impulso, entendeu? Que também são características mesomórficas, entendeu? Mas, como no trabalho formativo, os seus aspectos, eles te servem. Num exagero, eles podem já não te servir, mas você modulando eles em alguma situação extrema, também eles te servem. Eu vou completar aqui o que a Entendeu? Cecília está Eu Eu não dizendo, acho que sei porque tem se a Leila ver quer falar com alguma coisa. a gente não trabalha com luz e sombra, né? Esse é um conceito Isso, junguiano, não é um conceito isso. formativo. Mas, como disse a Educira, Paula, desculpa, eu fui junto com você e acabei entrando. Como a Educira falou, aquilo que é excessivo torna-se desfavorável. Então, se você quer pensar em termos de o que favorece o crescimento de alguém, né? E o que desfavorece o crescimento de uma pessoa, tudo que é excessivo, exagerado, desfavorece. Então, a gente trabalha para modular algo, mas não existe uma condenação a priori de um aspecto de alguém, ou de um aspecto de algum mito, né? Não existe um juízo de valor, isso é Isso. ruim ou isso é sombrio. Não, como disse a Dulcira, tudo serve. A questão é o quanto você usa e como você usa. Diga, Paula. Era por aí que eu ia falar, né? Do excesso e da falta, né? E tudo depende também da situação, né? Uma pessoa porosa, por exemplo, tem um lado que ela pode, né? Que tem uma receptividade, uma troca, mas se ela né? Numa situação isso pode ser bom, em outra, né? A questão é quando fica, eu acho que num jeito só, né? E operando em excesso ou na falta demais, né? Eu acho que daí Sim. entraria esse luz e sombra, talvez, né? Que tudo depende também, né? Da situação.
Esse aspecto eu acho importante, né? Que o trabalho formativo não tem juízo de valor, né? Seus aspectos te servem. Esse aspecto de que você falou poroso, mas também endomórfico, né? De acolhimento, ele é super importante. Mas se você abre muito, se você não consegue agir, né? Você fica só imaginando, imaginando, sonhando, aí ele já, no excesso, ele já não te serve. Cira, tem uma pergunta que eu não sei se eu vou confundir mais ou, né? Mas, deixa eu ir pela mais simples. No trabalho mais curto, né, de um dia só, de 2, 3 horas, né, você distribui, pensando na forma como no formato mesmo, né, que você trabalha. Você distribui as histórias, e daí essa prática coletiva, como você, né, no mesmo dia, você vai trazer todas as histórias para as pessoas. Daí você seleciona uma prática para fazer com todos ao mesmo tempo, é isso? E daí, a Isso, partir do que emerge na prática, você trabalha, se der tempo, com algumas pessoas. Faz exatamente. individual. Tá. Exatamente. Aí eu seleciono. É sempre uma prática simples. O intuito é você fazer contato com você mesmo. Tá. Então, é isso. As mãos, uma na frente da outra, abrir mais e abrir menos, né? Que aí você faz uma coisa mais geral, que como você recebe Uhum. a si mesmo, mais ou Tá. E menos. daí depois a pessoa traz o que tocou ela, seja na prática, seja na história e tal. Exatamente. Tá. E a outra que eu acho que nem para mim está tão clara a pergunta ainda, é que eu estou pensando que tem os tipos constitucionais, né? Tem a relação dos tipos constitucionais com as deusas. Mas também existem os nossos padrões que vão sendo formados ao longo da vida, né? Então, assim, o quanto também não diz desses outros padrões, que acho que não dá para separar, né, totalmente, Sim, mas isso, você trouxe a porosidade. É lógico que Deméter ou Perséfone são endomórficas, mas tem esse caráter é, mais poroso. Mas se eu colocar um terceiro veio, e como a gente está trabalhando de corpo herdado, né? De ancestralidade, de histórias universais, gerais. Então, a costura fica com os tipos constitucionais, que já é uma costura, digamos, trabalhosa, sim, né? Mas, quer dizer, eu tenho um olhar, né? Eu posso olhar para aquilo, né? Para aqueles tecidos, né? Para a configuração corporal, tissular, e, e ter mais informações. Mas essas informações são minhas próprias, sim. né? E é uma pesquisa ao longo do tempo, né, Lucília, também, né? Porque eu estou pensando a pessoa poder isso ajuda ela também a perceber a estrutura dela, né? Que eu estou pensando nisso, eu vou reconhecer aqui qual que é meu tipo constitucional, né? Se eu nasci mais mesomórfica, né, com mais tecido muscular, com mais tecido, né, neural sensorial, ou, né, ela vai ajudando ela a perceber isso, mas sempre tem esse entrelace do resto da vida, né, de todos os padrões dela. Então é uma pesquisa ao longo do tempo, né? É um elemento que ajuda a pessoa também a se apropriar, né, disso que está operando mais, operando menos. Mas então, eu nem tenho tanta clareza da minha pergunta, por isso que eu falei que eu era Sim, confusa. talvez a Leila possa falar um pouco mais, né? Porque como essas histórias são histórias universais, o Kellyman trabalha com elas, com a mitologia, só com os tipos constitucionais, com o corpo herdado. Com o corpo, Sim, como são histórias universais, ele fala desse corpo herdado
que você pessoaliza, mas que faz parte de um todo, da vida há milhões de anos Sim. atrás, da vida que pulsou lá na Uhum. primeira célula, entendeu? Sim. É Então como você você trazer. disse, né, Educira? Eu tenho o conhecimento, então a Educira conduzindo um grupo, ela vai perceber as outras estruturas que estão operando. Mas o foco, o recorte, é nos tipos É o constitucionais tipo. que estão presentes nas deusas, né? E aí, Sim. Paula, a gente às vezes trabalha um ano inteiro aqui no curso com os tipos constitucionais e chega no final do ano, a pessoa ainda não sabe qual é o seu tipo constitucional, Sim, sim, total. porque a Sim. pesquisa é contínua, né? Então, é isso, Ah, nós somos seres complexos, né? Então, Exatamente. ajuda a gente a começar a se perceber, sim, Isso. né? E só o recorte com a mitologia e os tipos constitucionais, ele já é riquíssimo. Ele já é riquíssimo, super. né? É incrível esse trabalho, assim, de poder mergulhar nisso, explorar isso. Já Ah, ajuda muito incrível, a fiquei, pessoa a estou se perceber. curiosíssima. Já faz um grupo aí Já faz um grupo aí. da Inclusive, mulherada toda. eu quero sugerir uma coisa para você, Ducira, porque eu acho que funciona bem se você faz um workshop, né? E aí as pessoas que se interessam, você faz mais 3 encontros, entendeu? Onde você, em cada encontro, você trabalha um conjunto de mitos femininos, de divindades, com aquele tipo constitucional. Faz um trabalho mais curto, Boa ideia, Leila. entendeu? Ó, Porque aí fica ah, mais. Aí as pessoas ficam mais disponíveis, entendeu? Um workshop e depois 3 encontros, cada um para um tipo constitucional barra mitos femininos, fica bem bom. ó, excelente ideia. É uma Pode fazer boa. online, né, Dacira, para a gente poder participar. Tem que ser online. É, Para esse povo todo aqui que está fora do Rio, tem que poder do participar. Rio para poder participar. É, Mas a ideia da Leila, na verdade, é muito boa, porque é isso, enxuga, e aí o veio é o tipo constitucional, né? E aí eu posso botar 2 exemplos do uso daquela Constituição. É bem bom. E fica mais é, fácil de seguir, de organizar a É agenda. interessante, as de deusas organizar a agenda. ectomórficas, as deusas É. mesomórficas. Aí depois, Educira, já que você falou nos orixás, você pode pensar nas deusas africanas, botar junto as ectos africanas com as ectos greco-romanas. Claro, gente, Você Maravilhoso. sabe que eu tô fazendo, claro. eu não paro, eu estou fazendo o curso do Bhagavad Gita, presencial. E aí falando sobre o panteão hindu. Uhum, sim. Aí o rapaz, no primeiro dia de aula, fala que tem 33 milhões de deuses e semideuses. Ó, tem trabalho o resto da vida. Eu falei, meu Muitas Deus, vidas. muitas vidas. Então, mas é isso, né? Como é que eu vou dizer? É um tema instigante, interessante e instigante. Mas com as deusas eu pensei em ampliar um pouquinho com os homens também, né? E botar para todo mundo, porque você Sim. pode ter Você um pode mito, incluir, claro. isso, mas também, digamos, Éfesos, que é o ferreiro, ele é coxo, né? Então, essa coisa de rejeição, ele é filho de Hera, e ela rejeita ele, ele mora nas cavernas. O Mas aí, filho rei. mas aí você tem que ver se você vai continuar trabalhando com os tipos constitucionais ou se você vai abrir para outras histórias míticas, né? Entendeu? Porque se você for trabalhar com os tipos constitucionais, isso é um recorte. E é um recorte Sim, bem bom e já bem já amplo, bem rico, já bem bem rico. amplo. Então, como eu. Pode ter deusas e deuses, ectomórficos, Isso, deusas e isso, deuses, endomórficos, deusas e exatamente, deuses, exatamente, mesomórficos. exatamente. Menos é mais. Eu diria aprofunda no seu recorte, que já dá pano para manga. Ok, maravilha, muito obrigada.
E achei bem bonito Mas, isso que você falou, né, Lucira, dos mitos vindo dessa existência biológica, né? Sim, o Kellerman fala do mito a partir do corpo herdado, mas quando eu te ouvi falando, né, dessas histórias virem desse corpo biológico mesmo, né? Não é tão claro que tem elas se personificam, né, em certas deusas, com certas características, mas é como se fosse além do pessoal, né? Porque é universal, são histórias que vêm desse caldo, né? Desse oceano biológico Do corpo e muito ancestral, bonito né? isso, né? Do corpo Isso ancestral. aí. Isso. O Kelman no Mito e o Corpo. O Mito e o Corpo dá para você também ler uma vida inteira, né? Eu já li Sim. umas 5, 6 vezes. E é uma loucura. É uma viagem. E ele fala do transcendente. Mas o transcendente é a, é a vida. É o biológico. Entendeu? Eu não sei exatamente. Posso até Não, eu recortar vou onde contar, está eu isso. vou contar, porque esse livro, ele foi feito a partir do material compilado de uma série de workshops que se chamava O Espírito da Corporificação, né? Então, eu participei de vários desses workshops. Quando eu cheguei, o Joseph Campbell tinha acabado de morrer, mas esses workshops eram o Stanley Kellerman e o Joseph Campbell, que é o mitólogo, e o Stanley Kellerman como a pessoa da psicologia formativa. Eles se juntavam e faziam esses workshops, o espírito da corporificação. Eles eram todos em cima dos tipos constitucionais e toda a experiência era justamente no sagrado da vida que pulsa em nós a partir da herança ancestral desse corpo herdado. Isso. Então, era a experiência da espiritualidade no corpo, No né? corpo. Isso tem uma parte que ele fala de transcendência, muito bonito, muito bonito. Que você pertence a algo que é maior que você. O que que é esse algo que é maior que você? A vida. Muito lindo. Nick, pode perguntar. Então, eu queria fazer um comentário, não bem uma pergunta, pode ser? Pode. Assim, para quem não me conhece, que no caso é todo mundo, menos a Edacir, eu sou uma pessoa trans, eu me identifico como não binário, mas então eu nasci como mulher e hoje uso pronomes masculinos. Mas eu acho que uma coisa muito interessante é que você tem essa identificação do feminino e do masculino ao mesmo tempo em praticamente todo mundo. Em algum momento você vai ter isso. E uma coisa que eu já reparei que eu experiencio e outras pessoas trans masculinas também é que como você sente que o feminino é errado pra você, você acaba criando uma rejeição, uma aversão. E depois, quando as pessoas transicionam e elas se sentem confortáveis no seu corpo, muitas pessoas acabam voltando e falando: eu posso ser um pouco feminino e isso não vai me fazer mal da maneira que antes fazia. E eu acho que, assim, é, essa questão do feminino, eu tenho muito interesse porque eu tenho muitos problemas com o feminino no geral, por questões de outros motivos além do gênero. E. E eu acho assim que é uma coisa que com certeza devia ser aberta assim para pessoas de todos os gêneros. E sobre essa questão de é, talvez incluir os outros deuses, porque não tem necessariamente essa separação de gênero, é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que concordo, realmente é, não precisa ter, não vejo essa necessidade de separação de gênero, mas ao mesmo tempo ter uma coisa focada no feminino traz um viés interessante, porque às vezes falta esse espaço de discutir só o feminino. Enfim, eu queria trazer a minha perspectiva, que eu não sei se eu falei alguma coisa, não, mas eu falei alguma coisa. É isso. Falou sim. Acho que são Falou sim. possibilidades, né? A Edocira que tem que dizer, mas eu vejo como possibilidades as duas coisas, né? Não, Ter sim, homens e não ter homens, só isso, a conversa sobre gênero é uma conversa é,
profunda, atual, que necessária, necessária. Mas, gente, eu vou colocar uma pergunta aqui, porque eu não sei quando a gente fala feminino e masculino, nós estamos falando de uma experiência vivida enquanto homens e mulheres, ou de algo que a cultura determinou como sendo masculino ou feminino, né? Porque no trabalho formativo nós buscamos com a experiência vivida, né? E a minha experiência vivida como mulher ela pode envolver vários aspectos do que a cultura determinou como sendo masculino, né? Então, a gente tem que ficar atenta também o que nós estamos chamando de masculino e feminino. Então, quando a gente trabalha com os tipos constitucionais, a gente trabalha com experiências humanas, e muitas delas são comuns a homens e mulheres, né? Então, não necessariamente eu tenho que dizer. Então, quando você fala, Nico, eu escutando você, Nick, quando você diz, então tem um aspecto feminino, que eu não sei exatamente do que você está falando, mas que eu posso recuperar e ser meu também, né? Eu fico pensando como você pode, nós todos, né? Como nós podemos nos apropriar dos nossos aspectos, né? De tudo que nós somos, independente se somos homens ou mulheres e do que a cultura determina como sendo masculino ou feminino. Como eu posso validar a minha experiência? E eu concordo também com o que você disse, que é importante nós termos grupos só de mulheres ou grupos só de homens, né? Porque existem experiências que são importantes serem conversadas e discutidas entre pares, né? Entre pessoas que se identificam umas com as outras. Então, nós, como mulheres, vamos dizer assim, temos uma longa história desde o advento do patriarcado de termos ficado relegadas a cidadãs de segundo plano, não é? Então, todas as mulheres hoje, e provavelmente ainda nas próximas gerações, têm um legado de desempoderamento ao longo de séculos passados, que nós estamos lidando com isso, né? Então, isso tem que ser conversado, isso tem que ser falado, isso tem que ser vivido, experimentado no trabalho formativo, quando você trabalha com os mitos, né, das guerreiras, isso é corporificado, a experiência de força, de poder, que culturalmente ficou sendo denominada de masculina, mas não é. Homens e mulheres têm experiências de força e poder. E como nós podemos dar corpo a isso? Então, nesse trabalho, né, que você desenvolve, Educira, isso é uma oportunidade muito interessante de poder dar corpo às experiências humanas, sejam homens ou mulheres, de aspectos que a cultura chama de masculino e feminino, mas a gente poder validar a experiência vivida, aquilo que me pertence enquanto pessoa, independente se eu sou homem ou mulher. Gente, a gente tem mais 3 Aí minutinhos. eu atravessei Tina, Tina. Tina, se quiser fazer. Bom, a Leila, apesar de não de extrapolar o recorte da Educira, eu estava muito interessada naquela história que ela começou a contar do mito do enjeitado. Depois nós conversamos particularmente. Você pode Ah, procurar no Google. Éfesos, Éfeso, tá, vou procurar. o rei ferreiro. Então, já é um mito masculino também, já complementando o que a Leila estava falando, e a Nick também é um mito masculino que me interessa, eu como mulher também, né? Aí, isso. Isso, porque essa Então, experiência do enjeitado, ele é de homens e mulheres, gente, né? Isso. é, Tanto homens quanto mulheres podem viver essa experiência mítica e trabalhar e aprofundar. tá bem, obrigada, era isso. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário para a gente finalizar? Eu Ou uma gostaria de última agradecer. perguntinha? Eu gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo a oportunidade, de me pensar, de expor isso, expor a minha experiência, mas que ainda está
ainda está se criando um pouco, né? E foi muito bom a feedback de vocês, as perguntas, me ajudaram muito. Muito, muito obrigado. Obrigado a Leila, obrigado a Paula, a Júlia, que conversaram comigo para a preparação da, da apresentação. E a psicologia formativa, a Leila o Kellerman, né? Que me forma há mais de 30 anos, né? Muito obrigada. Obrigada, Cira. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Eu Parabéns. também quero Parabéns. agradecer, Ducira, a sua Parabéns. apresentação, muito bacana, e a conversa de todos, e a equipe Júlia e Paula, que prepararam esse evento, e a presença de todos, gente. É muito bom ter todo mundo aqui e a gente poder conversar junto. Muito Isso. obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo, Edicira. Obrigada por compartilhar seu trabalho. E essa troca, né? Junto, a gente pensar junto, abre, acho que para todo mundo, assim como contribuiu para você, né, no seu trabalho, acho que para a gente também abre possibilidades, né? E ideias, vontades. Esperamos o lançamento do grupo. Isso, isso. Vou formatar e colocar E no mundo. Gente, olha E só, os encontros são sigam. abertos para quem Isso, tiver interesse em vir nos outros, né? Os isso, são encontros, abertos. né? O pessoal que não é da comunidade formativa, mas são muito bem-vindas para participar dos próximos. Eles são abertos, tá bom? Então, se você seguir o Centro de Psicologia Formativa no Instagram ou entrar no nosso site, os próximos encontros estão lá, com as datas e tal, então todo mundo pode vir. Tá ótimo. Obrigada, gente. Bom fim de semana, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau.